Amados e queridos irmãos, o livro de São João, capítulo 1, vai falar algumas coisas tão interessantes. Eu confesso, irmãos, que eu mergulhei um pouco nesta palavra aqui, agora de tarde já fiquei impactado. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Porque João, ele vai fazer uma abordagem diferente dos outros apóstolos, né? Existem os chamados evangelhos sinóticos, que é visto cada qual da sua ótica, que é Mateus, né? Que é Lucas, que é Marcos e João. Cada um, todos que estavam ali, todos viram. Lucas não é apóstolo, mas é historiador, mas vai contar também a narração dos fatos. E todos eles contam as coisas exatamente iguais, né? Alguns contam alguma coisa diferente, mas nada contra, né? Nada contrariando. E João, em vez de começar falando sobre a genealogia, por exemplo, como os outros geralmente começam, dizendo que Adão, né, gerou um filho, que gerou outro filho, né, até Davi, passando por Abraão, até chegar em Jesus. João começa falando de Jesus antes de Adão, que é lá no princípio, quando Deus criou os céus e a terra. Aleluia. Por isso que ele vai usar a expressão no princípio era o verbo. Quem lembra de Gênesis 1:1, que está escrito o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Aleluia. João começa falando de Jesus antes de Adão, porque Adão, o primeiro homem que Deus criou, não é? Na verdade, quando Deus criou os céus e a terra, ele vai criando pela sua palavra, haja luz, haja luminar no céu, haja terra e por aí vai. Mas quando chegou a vez do homem, em vez de ele falar assim, haja um homem, ele não falou isso. Ele falou assim, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus não disse, agora eu vou fazer o homem. Não, ele falou, façamos, dando a entender que ali tinha mais do que uma pessoa. Aleluia. E Jesus estava ali. E quando João diz, irmão, no princípio era o verbo, aleluia. Vocês sabem que o verbo é o quê? É uma ação. Verbo é uma palavra, né, que designa ação. Aleluia. Só que a Bíblia está dizendo que no princípio Jesus era o verbo. E eu fui estudar sobre este verbo, né? Porque lá no início, quando ele diz no princípio era o verbo, você vai ver que o primeiro versículo da Bíblia vai dizer, no princípio criou Deus. O verbo ali está onde? Criar. Aleluia. Então, nós vemos que Deus, ele criou. E Jesus é o verbo da criação. Aleluia. E João vai dizer aqui que sem ele, sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Ou seja, tudo que Deus fez foi pelo verbo. Então, quando Deus criou, eu fui lá ver no hebraico, vocês sabem que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego. No hebraico, a palavra inicial é Bereshit Bará. Bará é o verbo, né? O verbo bará, irmão, é um verbo que os judeus dizem que Deus só usou, ou Deus usa em momentos de criar algo que nunca foi criado antes. O verbo bará é algo que Deus fala somente quando Deus quer falar algo que nunca foi feito. E Deus vai lá e fala. Aleluia. Então, diz que ele criou. Aí fui para Josué, capítulo, se eu não me engano, 17. Tem uma palavra lá que quando Deus dá a terra prometida para o povo, escuta isso, que tremendo. Quando Deus dá a terra prometida para o povo, Moisés foi designado para dar a terra prometida. Moisés foi levado para o céu e quem introduz o povo de Israel na terra prometida é Josué. E Josué, quando chega na terra prometida, ele distribui as terras. As tribos, cada tribo recebeu uma terra. A tribo de José recebe uma terra, né? E esta tribo de José vai falar com Josué, Josué, essa terra é apertada, nós queremos mais terras. E Josué vai dizer para ele assim, vai lá naquela montanha onde estão os gigantes e corta uma floresta inteira, pode pegar aquela terra toda para vocês, tem gigante lá, mas pode cortar a floresta inteira e pega para vocês. Josué 17, verso 15. Só que a palavra cortar, irmão, é o verbo bará. Aleluia, o mesmo verbo que Deus usou para criar. Aleluia. Aí eles vão dizer assim, mas Josué, ela tem gigantes, né? Eles têm carro ferrado, ou seja, os gigantes já dominavam a tecnologia da época, era o ferro. O povo de Israel não dominava ainda a tecnologia do ferro, só tinha o bronze, que é um metal mais macio. Eles já tinham carruagem de ferro. Eles estavam à frente na tecnologia do que Israel. Era um povo muito mais poderoso e era gigante. E aí Josué diz, eu sei, tem gigante, mas Deus vai ser convosco e vocês vão cortar, bará, vocês vão... E a palavra bará, o verbo significa cortar, ampliar, criar e fazer.
Josué sabia desse princípio em que Deus fala bará, o verbo somente quando Deus quer criar algo que nunca foi feito. Então o que Josué está dizendo? Olha só, lá tem gigante, mas só que quando Deus quer criar algo novo que nunca foi feito, Ele vai lá e faz, porque o Senhor é convosco, aleluia. Quando Deus quer criar algo que nunca foi feito, Ele faz pelo poder da sua palavra, e pelo poder da palavra de Deus, Deus cria algo que nunca foi feito, ainda que o homem não tenha feito, Deus vai lá e faz. Quem pode dizer aleluia? Ele faz porque o poder está na palavra, no verbo que cria. E Jesus é esse verbo, e este verbo se fez carne, e esse verbo está conosco. Quem pode dizer aleluia? Quando o verbo está com a igreja, aleluia, a igreja faz coisas que nunca foram feitas, pode nunca ter sido feita por alguém, mas o Senhor vai lá e faz. Quem pode dizer aleluia? Ele faz porque Ele é o verbo, aleluia, o verbo da criação, irmão. Este verbo que criou tudo que você vê com os olhos, aleluia, uma palavra que exprime criação, aleluia, que move, que movimenta, aleluia, que faz. E segundo os judeus, porque vocês sabem que os judeus têm a língua nativa, né, da onde começou a Bíblia, né, a criação, o Moisés, o povo, essas coisas todas. Então, segundo eles dizem, eles têm, né, a seguinte crença, que os judeus, eles creem, aleluia, que jamais as coisas são como antes, quando Deus usa esse verbo, aleluia. E realmente tem todo sentido, ainda que eles, né, não creem no Messias, não creem que Jesus é o Cristo, eles não creem, a maioria. Alguns creem, passam a ser igreja também, né? Mas, ainda que eles não tenham recebido Jesus, nós vemos aqui que o Senhor Jesus veio para eles não receberam. Mas todos quanto receberam, Deus deu esse poder de serem feitos filhos de Deus. Deus te deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Mas eles dizem que quando esse verbo é aplicado, as coisas nunca serão antes novamente da mesma forma. Aleluia. Este verbo está sendo aplicado, nunca mais você será o mesmo. Quem pode dizer aleluia? Quando este verbo é aplicado, nunca ninguém é a mesma criatura novamente. Nunca as coisas continuam da mesma forma. Nunca, nunca, nunca. Então não é dessa vez que as coisas vão ficar da mesma forma. Algo novo há de acontecer na tua e na minha vida. Quem pode dizer aleluia? O verbo veio estar no meio de nós, e Jesus é o verbo que se fez carne, aleluia. E a Bíblia vai mais longe, diz que agora nós somos ossos dos seus ossos, carne da sua carne, aleluia. Quando Paulo vai falar do casamento, Paulo diz, deixar o homem, né? Porque ele vai falar aquilo que Jesus disse, deixar o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão ambos dois, uma só carne. Quando Adão, Deus faz ela para ele, Deus vai falar assim, olha Adão, agora essa é carne da tua carne, osso dos teus ossos, aleluia. Não serão dois, mas serão um. Aí Paulo vai explicar isso, e sabe o que ele vai dizer? Irmãos, grande é esse mistério, mas não entre homem e mulher, mas entre Cristo e a igreja. Ou seja, a igreja é o osso dos ossos de Jesus e a carne da carne de Jesus, aleluia. Somos carne dele, somos ossos dele, somos o corpo dele, somos a plenitude de Cristo na terra, aleluia. Você pode dizer aleluia nesta noite? É privilégio, irmão, nós temos corpo de Cristo, aleluia. E o corpo, irmão, aleluia, ele é vivo, o corpo se move, teu corpo tem vida em tudo, irmão, aleluia. Teu corpo, aleluia, a unha cresce, o cabelo cresce, o seu sangue está se movendo, aleluia, né? Cada célula do seu corpo está em movimento, aleluia. É útil, os órgãos internos todos funcionam. Se o órgão falha, qualquer um que falha, dá problema em todo o corpo, aleluia. Então você vai lá e consulta um médico, toma um remédio, você precisa melhorar para o teu corpo funcionar direito, aleluia. Somos o corpo de Cristo, e por sermos corpo, estamos vivos. Quem pode dizer aleluia? Somos um organismo vivo e funcionamos, aleluia. Você tem algo a fazer no corpo, a desempenhar no corpo, você é corpo, aleluia. Estamos ligados à cabeça, que é Cristo. E a cabeça manda o comando, e sua cabeça manda o comando para a perna, vai para lá, e sua perna vai para lá, vai para cá, e sua perna vai para cá, porque você tem a cabeça comandando. A sua cabeça vai lá e comanda, pega aquilo ali, vai para lá, faz isso, faz aquilo outro, aleluia. A cabeça é Cristo e ela nos comanda. Quem pode dizer aleluia? Você precisa estar debaixo do comando de Cristo. Então esta palavra é uma muito tremenda, que vai falar sobre o verbo. Não saímos do primeiro versículo. No princípio era o verbo. Jesus era esse verbo, aleluia. Jesus é a palavra criadora de Deus. E não só isso,
Mas a própria palavra princípio também já aponta para Cristo, que a palavra princípio no hebraico vem de uma raiz chamada rocha, que quer dizer cabeça. Ou seja, Paulo vai dizer isso no Novo Testamento, ele vai dizer que Cristo é a cabeça, nós estamos ligados à cabeça, na cabeça que é Cristo foi criado todas as coisas, né? Tudo que é na terra, principado, tudo, autoridade, tudo foi criado por Deus, para Ele e a serviço dele. Tudo está a serviço dele. Quem pode dizer aleluia? Então o diabo está a serviço de Deus porque ele obedece às ordens de Deus. Aleluia. Tudo é dele, para ele e para a glória dele. No livro de Romanos vai dizer que Deus ali vai dizer o seguinte, né? Que ele diz para Faraó: para isso mesmo te levantei, Faraó, para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Ou seja, ali está falando sobre vaso de honra, vaso de desonra, né? Lembra que Faraó, ele vai contra o povo de Deus, prende o povo de Deus, né? Oprime o povo de Deus, ele escraviza o povo de Deus. Mas Deus diz: eu te levantei para isso mesmo, para que meu nome seja glorificado. Como assim o nome de Deus está sendo glorificado? Vai ser glorificado quando o Faraó se afoga com seus cavaleiros no meio do mar. Aleluia. De uma forma ou de outra, tudo foi criado para ele e para a glória dele. Nos que se salvam e nos que se perdem. Você é para a glória dele, para se salvar. Quem pode dizer aleluia? Você é para a glória dele, para se salvar. Aleluia. Quem se endurece também é para a glória de Deus, porque de uma forma ou de outra o nome do Senhor é glorificado porque Ele é Deus. Aleluia! Então no princípio Ele era o verbo, ou a palavra, né? Algumas traduções dizem que no princípio Ele era o Logos, a palavra. O verbo estava com Deus. O verbo era o quê? O verbo era Deus. Aleluia! Jesus, irmão, Ele é chamado no livro de Isaías de Deus conosco. Aleluia! Ele não é só, né, como alguns dizem, algumas religiões, um profeta, ou um ser humano legal, uma pessoa boa. Ele é Deus. Aleluia. Deus se fez carne e veio para o meio de nós. Veio para esta terra. Aleluia. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Como já foi falado, sem Ele, sem Jesus, nada daquilo que foi feito aí, que você pode olhar para fora, está vendo tudo aí, céu, a terra, as estrelas, tudo que você vê, tudo foi feito por Ele, por Jesus. E nada do que existe seria feito se não fosse por Ele. Agora imagina, Deus, Ele criou os céus e a terra, aleluia, criou os animais para alimento, criou as frutas de todo tipo, criou todo tipo de hortaliça, criou tudo, e depois, quando estava tudo preparado, Ele criou o homem, aleluia. Ele não criou o homem e depois falou assim: se vira dá teu jeito aí, que até eu criar todas as coisas vai se vir. Não, primeiro Ele preparou todas as coisas, aleluia. Nós, irmãos, somos muito amados por Deus, essa é a verdade. Somos muito cuidados por Deus, essa é a verdade. Ainda que às vezes não vemos, aleluia, Ele cuida do homem desde o princípio, aleluia. E Ele cuida de você. Você precisa ter mais fé, confiar mais no Senhor, né? Porque quando as pessoas estão debaixo de prova, as pessoas não confiam em Deus, querem logo fazer alguma coisa. Confie no Senhor, tenha paz no coração, aleluia. Dá para você ser profeta para alguém nessa noite e dizer: tenha paz no coração, irmão, tenha paz no coração, aleluia, nada te faltará. Confie em Deus, Ele criou tudo, não é, irmãos, para suprir a necessidade do homem, essa é a verdade, aleluia. Criou tudo para a glória dele, o homem também é para a glória dele. Mas para que você acha que Ele criou as coisas todas que estão aí, irmão? E Deus falou para o homem: agora governa sobre tudo, tu vai ter que governar. Ou seja, tu vai gerenciar tudo, tu é o rei na terra. Aleluia. Então Deus vinha lá para Adão e Adão reinava. Segundo alguns estudiosos judeus, quando Adão chegava no paraíso, né, antes dele ser expulso, a glória dele era tão grande. A Bíblia diz que ele andava nu com sua esposa, mas não é nu, ele podia até estar nu fisicamente, só que ele não estava pelado. Ele estava com a glória envolvendo ele de tal forma que aquela glória era tanta que os animais olhavam para ele, se escondiam ou tinham medo pensando que era o próprio Deus. Porque ele, além de ser a imagem e semelhança de Deus, ele tinha a glória de Deus. Ele falava com Deus face a face. Imagina que Moisés conversava com Deus, conversou com Deus 40 dias no monte. Aleluia. E quando ele desce, Moisés tinha um corpo de carne, tá, irmãos, igual o nosso, já debaixo do pecado, porque Adão já tinha pecado. Mas quando ele desce da montanha, a Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhava como o sol. E as pessoas, tremendo de medo, se escondiam. Porque olha, o rosto de Moisés está como o sol. E ele se escondia. Moisés, não fala com a gente assim, não bota um véu no seu rosto. E ele bota um véu no rosto. Agora imagina Adão, que não tinha pecado, falando com Deus
como que era a glória que estava em Adão. A glória era tanta que os animais se confundiam se realmente era Adão ou se era Deus. Aleluia. O homem antes do pecado, ele não só Deus prepara todas as coisas para suprir a sua necessidade básica, mas também ele tem o mais importante, que era ser revestido da glória. Eles estavam cheios da glória de Deus. Aleluia. Tanto Adão como Eva. Aleluia. E a Bíblia vai dizer então, no livro de 2 Coríntios capítulo 3, que, lembra que eu falei de Moisés? Que nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre o seu rosto, para que os filhos de Israel não olhassem para aquela glória que estava se apagando. Mas nós, com a cara descoberta, vamos refletir a glória do Senhor. Como um espelho, refletindo de glória em glória, somos transformados na mesma imagem do Senhor. Ou seja, a cada dia que passa, o Senhor vai transformando a gente de glória em glória. Aleluia. A glória tem que aumentar na tua vida. Aleluia. A cada dia a glória vai aumentando, a glória vai aumentando, a glória vai aumentando. E você vai refletindo a glória de Deus como um espelho. Quem pode dizer aleluia? O espelho reflete a tua imagem e nós refletimos a imagem de Deus. Quem tem a imagem do Senhor aí, dá glória para Deus. Diga aleluia. Quem tem a imagem do Senhor e reflete nesta noite a glória do Pai, irmão. Aleluia. Você tem a glória. Aleluia. E quem restaura isso? Jesus restaura isso. Aleluia. Não é Moisés. A glória de Moisés, irmão, era passageira. Moisés tapava o rosto. A glória estava apagando. O povo às vezes olhava para Moisés. O véu estava lá, já tinha apagado, mas o povo estava tremendo. Aleluia. Porque era uma glória passageira. E Paulo vai dizer: se a glória de Moisés, que é o ministério da morte, gravado em pedras, né, veio em glória. Se o ministério da morte, gravado em pedra, veio em glória, muito mais excederá em glória o ministério do Espírito, que é o ministério da vida. O ministério de Jesus na nossa vida é maior do que o de Moisés. Você pode dizer aleluia? É isso que a Bíblia está dizendo. Muito maior será a glória do ministério do Espírito. Aleluia. E ele vai concluir dizendo: tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Aleluia. Quem tem esperança tem ousadia. Quem não tem esperança não tem ousadia. Se você tem esperança, seja ousado na fé. Aleluia. Seja ousado no falar. Aleluia. Não tema o homem, não tema a carne, não tema grandes nem pequenos. Aleluia. Claro, temos que ser humilde, honrar, respeitar, mas nunca temer. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. E no quarto versículo vai dizer: nele estava o quê? A vida. E a vida era a luz dos homens. Aleluia. Irmãos, que coisa tremenda, irmã, esta palavra, aleluia. Eu fiquei impactado com esta palavra, porque no Novo Testamento, irmão, tem duas palavras para escrever vida, né? No nosso português é tudo vida, né? Vida, tudo é a mesma coisa. Mas no grego, quando é escrita a Bíblia, tem duas palavras para falar sobre vida, que é a palavra bios, que você deve conhecer, né? Você já deve ter falar biologia, não sei o que lá, bios, né? Bios no grego significa vida. Quando vai falar da vida do homem, né? Pedro, por exemplo, vai falar assim: já é bastante que no tempo de vida do passado vocês andaram em glutonarias, pecados, etc. Ali está falando sobre bios, que é a vida natural. Aleluia. A sua vida em grego é bios, mas quando Jesus vai falar dele mesmo, ele vai usar a palavra zoe, que significa vida de Deus. Aleluia. Jesus vai dizer que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ele não vai falar eu vim para que tenha bios com abundância, ele vai falar eu vim para que tenha zoe com abundância. Ou seja, zoe significa a vida de Deus em nós. Aleluia. Ele veio para nos dar a vida de Deus em nós, irmãos. Aleluia. Isso é tremendo, porque a vida bios, natural, todo homem tem, irmão. Todo ser humano tem esta vida. Os animais têm. A fauna, a flora, todos eles têm bios, vida. Aleluia. Os insetos têm vida natural e passageira, mas vida de Deus, aleluia, somente aquele que crê em Jesus. Por isso que ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aleluia. Aí aqui também está escrito da mesma forma: nele estava a vida zoe, que é a vida de Deus. Aleluia. Existem dois tipos de vida. Aqui na nossa Bíblia em português parece que é a mesma coisa, mas quando você vai no original, que é a língua a qual foi escrita a Bíblia, você vai ver que é uma diferença. Qual é a diferença? Você vai olhar para o mundo, todos têm vida. Aleluia. Vida humana, vida natural, bios. Vida de Deus, zoe, é para os filhos de Deus.
O Senhor veio para que você tenha a vida de Deus. Quem pode dizer aleluia? Vida de Deus em você. Aleluia. Tudo aquilo que Jesus tocava criava vida. Tudo aquilo que Jesus tocava, aleluia, melhorava. Tudo aquilo que era ruim saía. Aleluia. Ele tocou, né, o leproso que não era lícito tocar. Aleluia. No Antigo Testamento, se você tocasse o leproso, você também era imundo, porque o leproso era imundo. Ele toca o leproso, em vez de ele ficar imundo, ele limpa o leproso é curado. Aleluia. Ele toca o enfermo é curado. Aleluia. A mulher do fluxo do sangue, que era imunda, considerada imunda, toca em Jesus, é curada. Nem Jesus tocou nas vestes. Aleluia. Ele toca no morto, o morto recebe vida. Aleluia. Vida de Deus, aonde ele chega, gera a vida. Aleluia. A vida de Deus, aleluia, Jesus. Nele estava a vida e nele ainda está a vida. Aleluia. A igreja é vida, a igreja é viva. Aleluia. A igreja, irmão, aleluia, não é como Sardes, que tem nome que vives, está morta. A igreja tem vida. E se você tem vida, você dá o que você tem. Dê vida para o mundo, dê Jesus. Quem pode dizer aleluia? Leve vida de Jesus aonde você for.Aleluia. Leve Jesus, porque Jesus é vida. Vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vou fechar aqui, vou encerrar. Aí ele vai falando, né? Ele é a luz que resplandece nas trevas, as trevas não compreendem. Verso 10, tudo foi feito por ele. Já falamos, né? Que tudo foi feito por ele. Tem uma versão em hebraico que diz que no princípio, na nossa Bíblia diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Nessa versão, eu estava lendo na internet, essa versão diz: no princípio Yeshua criou os céus e a terra. Aleluia. Ou seja, Yeshua é Jesus. No princípio Jesus criou os céus e a terra. E aqui está escrito: tudo foi feito por ele. Aleluia. Tudo foi feito por ele, tudo é dele. Aleluia. Nós somos feitos por ele. Aleluia. Quando chega no verso 17, vai dizer assim. Na verdade, vamos pular para o verso 12, que diz: isso eu já falei, mas é bom relembrar, que o Senhor veio para aqueles que eram dele, ou seja, para os judeus, para os seus. Os seus não receberam Jesus, que era o povo judeu, mas todos que receberam, Deus deu esse poder. Os judeus rejeitaram Jesus, e em vez de Deus ficar irado e falar assim: já que eles não querem, então, meu filho, deixa esse mundo perder para ele. O que Jesus fez? Eles não querem, então eu vou me voltar para aquele povo ali. Aleluia. A Bíblia diz então que nós recebemos Jesus, e o Senhor nos deu o poder de sermos feitos filhos. Eu sei que às vezes por carinho, por cuidado, nós falamos para as pessoas: não, somos todos filhos de Deus, né? Mas não. Todos somos criaturas, somos criados por Deus, né? Mas quando recebemos Jesus, Deus nos dá poder. Qual o poder que nós temos? De sermos feitos filhos de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus. A Bíblia diz: aqueles que creem no seu nome. A coisa mais importante é você crer no nome do Filho de Deus. Eu já falei isso aqui. Porque é importante você crer que Jesus é o Filho de Deus. Deus poderia simplesmente, como Adão pecou, dar um chute no Satanás, falar: Satanás, agora deixa eu dominar aqui, porque a terra é minha, tudo é meu. Mas Deus trabalha, irmão. Deus nos mostra na sua palavra que ele trabalha de forma legal. Como assim legal? Dentro da lei que ele mesmo estabeleceu. O primeiro filho de Deus, que é Adão, ele vai entregar de bandeja ao pecar o poder para Satanás. Aí Deus, a Bíblia diz que Deus vai enviar o segundo Adão, que é Jesus, o Filho de Deus. Ele sendo Deus, ele podia falar várias vezes: eu sou Deus. Mas ele vai falar: eu sou filho do homem. Não é isso? Por isso que ele diz que ele é filho do homem, porque ele está vindo como homem, mostrando para Satanás que assim como ele venceu o primeiro Adão, fez pecar, que era um homem, o segundo Adão, o último Adão, que também é homem, vai vencer Satanás. Aleluia. E ele, como filho do homem, ele vence. Aleluia. Algumas pessoas dizem assim, principalmente muçulmanos, ou algumas religiões dizem que Jesus nunca falou que ele era Deus. Ele nunca falou que era Deus até então, porque na verdade ele veio como homem. Aleluia. E como homem ele padeceu pelos nossos pecados. Aleluia. Ele levou sobre si os nossos pecados. Tinha que ser um homem. Aleluia. E como homem ele venceu. Quem pode dizer aleluia? O primeiro Adão pecou, o segundo Adão venceu. Você pode dizer aleluia nesta noite? Porque Jesus é o último Adão que venceu por nós. E assim como, olha o que Paulo diz: assim como trouxemos a imagem do primeiro Adão, que é qual é a primeira imagem do primeiro Adão? Um homem caído, um homem carnal, um homem pecador. Essa é a imagem de Adão que todos nós carregamos. Aleluia. Assim também nós vamos levar a segunda imagem do último Adão, que é Jesus, um vencedor,
um vitorioso que vai ressuscitar, aleluia, que nunca morrerá, mas passou da morte para a vida eterna. O primeiro Adão trouxe morte, o segundo Adão, o último Adão trouxe vida. Você pode dizer aleluia? Para fechar aqui diz, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Cristo, aleluia. Moisés trouxe a lei de Deus, aleluia, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Sabe qual é a diferença? A diferença é que, imagina, né, que Moisés está aqui, né, vamos supor que esse púlpito aqui é Moisés. Aí Deus diz, Moisés, leva a lei lá. Aí Moisés vai levando a lei, dá a lei para o povo, aleluia. Quando chega na hora de enviar a graça, Deus desce e Deus vem trazendo a graça, aleluia. O próprio Deus não mandou recado, não enviou ninguém. O próprio Deus, aleluia, trouxe a graça, trouxe a verdade. Então Jesus, Ele é a graça e Ele é a verdade, aleluia, Ele é a vida. Então a lei foi dada por Moisés, mas a graça veio. Jesus é a graça. Quem crê na graça tem Jesus, aleluia. A lei é tão mais importante que o próprio Deus veio entregar para o homem, aleluia. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E hoje você está aqui, aleluia. Eu já vou convidar você para orar. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, aleluia. A graça é um favor imerecido. Nós não merecemos, mas ainda assim Ele nos deu, aleluia. Paulo vai dizer, né, se pela ofensa de um só homem, aleluia, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado entrou a morte, e a morte reinou, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Eu vou repetir, talvez você não entendeu, aleluia. Se por um só, que é Adão, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado entrou a morte, aleluia, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida. Não diz que reinarão depois da morte. Nós vamos reinar com Cristo sim depois da morte, na eternidade, mas diz que nós reinaremos em vida por um só, muito mais os que recebem a abundância da graça. E o dom é presente, o presente da justiça, aleluia. Se eu te dou um presente e você no outro dia vai lá com algo, com dinheiro, e fala assim, toma aqui esse dinheiro para pagar o presente, eu vou me sentir ofendido, aleluia. Não há como você pagar o dom da justiça e o dom da vida eterna que está em Cristo. É um presente grátis, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, dom é presente. A salvação é um presente de Deus para nós. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Aleluia, irmãos, aleluia. A abundância da graça. O que é a abundância da graça? Diz aqui, recebemos graça sobre graça. A Bíblia diz que a lei, ela veio para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que diz ali? Porque quando a criança é pequena e inocente, ela não sabe o que pode e o que não pode fazer. Então se ela fizer algo errado, ninguém pode culpar nem incriminar, né? Por quê? Porque ela é inocente, aleluia. Mas quando cresce, ela entende da lei. Se ela fizer algo errado, ela pode ser culpada e incriminada, ser presa, né? Ou uma instituição de menores, ou se for de maior, ela vai presa, aleluia. Assim também a Bíblia diz que quando nós vivíamos no mundo sem lei, aleluia, quando estávamos debaixo da lei de Moisés, né? Quando a pessoa pecava, se a pessoa que está no mundo, irmão, tá? Ela matar, tá? Ela vai presa, porque tem a lei. Mas antes de existir códigos penais, antigamente, né? A pessoa matava, antes de existir a lei de Moisés, ela estava ofendendo a Deus. Mas ninguém podia culpá-la de matar alguém, porque não existia a lei, dizendo não matarás. Não é isso? A pessoa podia cobiçar algo, mas não existia a lei, dizendo não cobiçarás. Mas quando Deus criou a lei, a pessoa então cobiçava e ela via que pecava porque a lei proibia. Aleluia. Então a lei era um espelho que mostra como o homem é pecador. Aleluia. Então a lei veio para abundar o pecado, para ver que o homem é pecador. Então a lei de Deus, ele existe ainda hoje, mas para mostrar o quanto você e eu somos pecadores. Aleluia. Mas a lei veio para mostrar como somos pecadores, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Aleluia. A graça de Deus, ela é aplicada, irmão, para pecadores. Aleluia. Quando dizem para mim, mas você é um pecador, eu falo, que bom, glória a Deus, porque Jesus veio salvar pecadores. Aleluia. Então nesta noite, meu amado, meu querido irmão, fica aí com esta palavra, não é, irmãos? Aleluia. Porque o verbo
que a Jesus se fez carne. E Ele habitou entre nós. E Ele está no meio de nós. Nós vamos adorar o Senhor Jesus com hino. E você, nesta hora, possa, se entregar em adoração. Porque quando, irmãos, aleluia, Deus criou os céus e a terra, criou através de Cristo. E Cristo hoje, aleluia, está na igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Ele está no meio do seu povo para abençoar o seu povo. E já te também comprou com sangue e veio para te dar vida e vida com abundância. Fecha teus olhos e adora o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, 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 Jesus. Louvemos